Fala aí, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E pessoal, vamos de indicador novo. Esse aqui é um indicador de order block, cara, que a gente conseguiu finalizar e na verdade já está há algum tempo no nosso Drive. O pessoal já está utilizando ele já faz algum tempinho, mas só agora eu tive tempo para poder fazer o conteúdo, para gerar o vídeo e explicar para vocês mais ou menos como que funciona a ideia do order block, o que é um order block, quais são os conceitos básicos e como que a gente consegue aplicar isso dentro do indicador, beleza? E eu espero que esse indicador some na leitura de vocês e que ele seja realmente um diferencial aí para a aplicação de vocês no dia a dia aí, no day trade, nas operações ou nas análises que vocês fazem, beleza? Então, de forma prática, o que a gente tem é um indicador de order block. E para fazer um indicador, obviamente, a gente precisa entender o conceito do que é um order block. O order block, ele geralmente é entendido como uma região, como um nível de preço, como um ponto no qual os institucionais defendem a sua posição. Então, de um modo geral, o que a gente pode tirar disso olhando o preço em si, isso pelo menos é a minha interpretação, a minha leitura, tá? O que a gente pode entender disso como forma de indicador é o seguinte: toda vez que a gente tem um preço respeitando aqui uma região, nós temos um possível order block, que seria um bloco de ordens ou um bloqueio de ordens ali naquele ponto, naquela região, tá? São regiões de interesse, são regiões onde há liquidez e são regiões onde o preço tende a buscar para poder seguir o movimento. São conceitos um pouco mais aprofundados de SMC, que não é o objetivo aqui do canal falar de SMC. Se você quiser, a gente tem o canal do Otto, tem o canal do Alisson, que são caras fantásticos, que falam muito bem de SMC, do conceito e tudo mais. A minha ideia aqui é trazer o indicador para vocês e trabalhar isso de forma mais amena possível, vamos dizer assim. Então, existem três coisas que a gente pode utilizar para poder identificar um order block. A primeira coisa é que o order block ele é o último candle de um movimento de alta ou de baixa, beleza? Então, o order block é o último candle de um movimento de alta ou de baixa. Aqui nesse caso, por exemplo, nós temos esse candle de alta servindo como order block de um movimento de baixa, beleza? Então, o último candle de alta de um movimento de baixa ou último candle de baixa de um movimento de alta. Último candle de baixa de um movimento de alta. Então, aqui nós temos exemplos claros, por exemplo, um doji. Muita gente não considera o doji como um possível order block. Em compensação, tem muitas outras pessoas que consideram o doji como order block. Isso aí, cara, vai muito da leitura de cada um e do que cada um entende no mercado e cada pessoa, enfim. Mas eu posso ter aqui o doji como esse ponto sendo o último candle de um movimento, último candle de alta, no caso, talvez, de um movimento de baixa, tá bom? Então, pessoal, o que que acontece? Muitas vezes o conceito de order block, ele pode ser um conceito mais genérico ou mais pessoal, tá bom? Pode ser algo que você analisa num time frame muito maior. Você vai, por exemplo, o gráfico semanal, você marca ali as regiões, aí você filtra para o gráfico diário, marca algumas outras regiões importantes ali. Depois você vai para os 240 minutos, vai para os 120 minutos, vai para os 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos, vai fazendo o refinamento das marcações e dos posicionamentos dos possíveis blocos de ordem. E aí, o que que acontece? Esse indicador aqui, infelizmente, por conta das limitações que a gente tem na plataforma, a gente não consegue utilizar outros time frames, tá bom? Eu não consigo, por exemplo, pegar esse indicador aqui e pedir para ele fazer o que ele faz no time frame de 15 minutos, por exemplo, ou no de 60 minutos, ou no diário, ou qualquer outra coisa do tipo. Eu não consigo fazer. Então, o indicador de order block aqui, ele vai estar única e exclusivamente no time frame que você está olhando, beleza? Isso é uma coisa importante da gente ressaltar. Então, se está no time frame de 1 minuto, ele vai olhar, obviamente, os blocos de ordem do 1 minuto, no 2, no 5 e etc e tal. E também funciona em qualquer time frame que você quiser. Então, eu vou falar da segunda coisa que a gente tem para a formação de confirmação de um order block, que é o Fair Value Gap, que eu entendi que é um dos princípios básicos para você ter, de fato, a consolidação de um order block, que eu não coloquei aqui nesse indicador, e eu não coloquei, cara, pelo seguinte: a ideia é que o indicador ele funciona em todos os time frames. Renko, ponto, KG, qualquer time frame que você colocar esse indicador, ele vai rodar. Vou colocar aqui, por exemplo, no 15R, ó. Tá vendo? A gente tem os order blocks aqui. Colocar no 10P, vai marcar também os order blocks aqui. Só que, o que que acontece? No gráfico Renko, por exemplo, não faz sentido eu ter
um fair value gap no gráfico de Hank, porque olha aqui, ó, todo movimento que ele vem numa sequência, ele vai marcar um fair value gap. Quer ver? Eu tenho o fair value gap aqui, ó. Olha só, o tanto de fair value gap que ele vai marcar. Não faz sentido. Então, se eu quero que o indicador funcione em todos os gráficos, ele não vai funcionar, porque ele vai ter FVG em praticamente todos os blocos de Renko, praticamente todos. Você pega aqui no movimento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só aqui teve 6, aqui teve mais 7. Então, tipo, não faz muito sentido no gráfico de Renko, por exemplo, ou no 10P, eu colocar um FVG como uma condicional do meu order block. Porém, é importante a gente entender que o Fair Value Gap, ele é uma das condições, é um dos filtros que a gente pode utilizar para a identificação de um order block, beleza? Então, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, último candle de alta de um movimento de baixa ou último candle de baixa de um movimento de alta, tá bom? Essa é a primeira característica que eu já expliquei aqui nas marcações, beleza? Último candle de alta de um movimento de baixa, último candle de baixa de um movimento de alta. Show? Temos aqui, então, nosso candle referência para o order block, beleza? Depois, a gente tem o Fair Value Gap, que é uma condição que muita gente utiliza como confirmação secundária do order block. Deixa eu adicionar um indicador aqui. Vocês vão ver que na grande maioria das vezes, olha só, ele logo depois de um order block, tem aqui ó, um order block, ele marca um fair value gap, ó. Tá vendo? Isso aqui dá mais poder para o order block. Isso aqui dá mais, cara, garantia de que realmente aquilo ali é de fato um order block e de que realmente aquilo ali é um ponto de interesse do preço, tá? Muitas vezes você vai ter o Fair Value Gap como uma confirmação e muita gente considera um Fair Value Gap como confirmação de um order block, tá bom? E o terceiro ponto, que na minha opinião é o mais importante para a confirmação de um order block, é obviamente um choque. Você precisa ter um choque, que é uma mudança de caráter do preço, né? É um choque. Você consegue ver isso a partir do rompimento de um topo ou um fundo anterior que vai ocasionar uma mudança no movimento. Tá bom? Ô, Rafa, como assim? Por exemplo, eu tenho aqui um topo, o rompimento desse topo aqui, ó, originou uma nova movimentação e, consequentemente, eu tenho aqui até o sinalzinho que eu vou explicar para vocês o que são esses sinais. Eu tenho a continuação do movimento de alta, então eu tenho um order block no último candle de baixa desse movimento de alta, beleza? Aqui, ó, a mesma coisa. Nesse ponto aqui, eu tive um choque, que é o rompimento da mínima desse movimento mais recente aqui, beleza? E aí, consequentemente, eu tenho. Nossa Deus. E aí, consequentemente, eu tenho aqui a formação de um order block do último candle de alta de um movimento de baixa. Aqui nesse ponto, novamente, eu tenho o rompimento dessa máxima, aqui desse topo que foi originado recentemente, e a confirmação de um movimento de alta. Portanto, eu tenho aqui no último candle de baixa um order block, beleza? Espero que vocês tenham entendido os três principais pontos. Então, a gente fala do último candle de alta de um movimento de baixa, do último candle de baixa de um movimento de alta. Esse é o conceito básico que a gente tem para marcação e delimitação de uma região de order block ali. Depois a gente tem uma característica que muita gente considera, mas que não é unânime, só que é um ponto válido para marcação e efetividade de um order block, que é um fair value gap na formação desse order block, beleza? E depois, como ponto de confirmação de fato do order block, a gente tem um choque, que é o rompimento de uma estrutura de mercado. Cara, é o conceito básico de SMC. Dá uma olhadinha. Eu não vou falar aqui porque existem dezenas de milhares de vídeos no YouTube sobre isso, tá bom? Pesquisa aí BOS, Choke Break of Structure, Change of Character, que você vai achar, cara, uma infinidade de vídeos e conceitos. Pessoas que falam e explicam muito melhor que eu, beleza? Então, basicamente, são esses três conceitos que o indicador vai olhar para poder definir a marcação dessas regiões. Porém, o conceito 2, que é o do Fair Value Gap, eu não apliquei aqui por conta dos tipos de gráfico, gráfico random, gráfico de ponto ou qualquer outro gráfico, porque a minha ideia é que o indicador funcione em qualquer time frame e em qualquer tipo de gráfico, tá bom? Por causa disso que eu não coloquei o Fair Value Gap como uma das condições para ele poder fazer a marcação dos order blocks. Chique. Agora, para vocês poderem entender o sentido dessas setinhas aqui, ó, que é o seguinte. O order block não foi marcado quando fechou esse candle aqui, por exemplo, tá bom? O indicador, eu posso até dizer, cara, mas eu acho que vai ser um pouco irresponsável eu falar que o indicador repinta. O indicador iria fazer o repinte que a gente fala, no caso, se ele marcasse um sinal
e depois apagasse aquele sinal. Esse indicador aqui de order block, ele precisa de uma série de gatilhos e de confirmações, tá bom? E é justamente isso que o indicador faz. Ele precisa que aconteça um último candle de alta de um movimento de baixa, ele precisa que esse movimento de baixa seja confirmado, que haja um choque, que haja a perda de uma mínima que origine um movimento de baixa, tá bom? É isso que precisa acontecer para que eu identifique um order block. E é exatamente isso que acontece nesses pontos aqui, ó, que estão marcados. Tá vendo? Com as setinhas para baixo e para cima. Nesses pontos aqui é que esse candle foi identificado como order block. Aqui nesse ponto vermelho, esse candle aqui foi identificado como order block. Nesse ponto verde, esse candle foi identificado como order block. Aqui, esse candle. Aqui, esse candle. Então, quando esse candle aqui fechou, ele não tinha marcado nada ainda. Ainda estávamos só com essa marcação. Fechou esse. Quando esse candle aqui, ó, que está em cima da setinha verde, fechou, é que foi confirmado a reversão, foi identificado esse último candle de baixa de um movimento de alta e então foi marcada a linha aqui do order block. A mesma coisa aqui, ó. Essa linha não foi formada quando fechou esse candle, nem durante toda essa consolidação, porque o preço simplesmente podia vir aqui e romper essa região, isso aqui não seria um order block. Então, quando aconteceu a perda dessa mínima aqui nesse candle, quando ele rompeu e deu continuidade ao movimento de baixa, aí sim eu tive a marcação desse order block aqui, tá bom, meus amigos? Então, o que acontece? Os candles, eles não vão ser marcados na hora, porque não tem como você saber que isso aqui vai ser um movimento de baixa, que isso aqui vai ser de fato um order block. Não tem como você saber que vai acontecer um choque logo depois ali, não tem como, é impossível você prever o mercado. Precisa de uma série de confirmações, precisa que coisas aconteçam para que aquele ponto seja marcado. E é isso que o indicador faz. Quando aqui, ó, nesse ponto, nós temos o rompimento da mínima e a continuidade do movimento de baixo, aí sim nós temos a marcação do order block. Quando aqui nós temos a perda desse topo, o rompimento dele e a continuação do movimento de alta, aí sim nós temos um order block formado aqui nesse último candle. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o funcionamento do indicador. É algo, cara, complexo de programar. Difícil, rapaz. Eu falo pra você, eu tô. Tanto que ele já tá na versão 1.4, porque, cara, muita coisa é muito complicado de marcar e de manter essas linhas. Então, podem ver aqui que, cara, tem muitas linhas de order block. Olha só. A gente tem regiões aqui, cara, que estão marcadas desde o dia 16 de outubro, há quase 10 dias já. Essa região aqui, ó, esse topo, esse outro topo, esses fundos aqui, ó, que foram sendo perdidos, foram sendo rompidos, que geraram liquidez, tá? E esse é um conceito muito importante do SMC, a questão da liquidez, cara, que é uma coisa que é muito difícil da gente trabalhar, que infelizmente não tem como, porque a liquidez ela muda. Cara, direto, ela muda. Ela se adapta ao mercado e as coisas vão mudando. Então a gente tem uma região aqui, ó, que segurou o preço. Aqui o preço veio buscar toda essa liquidez que havia aqui embaixo, ó, desses pontos. Buscou tudo isso, voltou, entregou todo o preço, depois veio buscar de novo toda a liquidez, ó. O preço ficou travado aqui nessa região. Percebam, aqui é a última região de liquidez de preço. Logo depois, ele vem buscar essa região mais embaixo e agora ele muito provavelmente vai seguir um caminho de buscar essa liquidez aqui para vir para baixo. Pelo menos eu acho que é isso que vai acontecer, tá? Porque aqui, ó, a gente não tem mais order block nenhum aqui embaixo. Não tem mais, a liquidez já foi praticamente embora. Aqui embaixo nós tínhamos todos esses pontos de liquidez. E, obviamente, anteriormente, ó, se a gente voltar mais um pouquinho no gráfico, tinham esses pontos aqui de liquidez também, que aqui também eram order blocks que nesse período aqui também estavam marcados aqui, ó. Todas essas regiões aqui de preço estavam marcadas. O preço veio buscar essa liquidez aqui do mercado para depois poder tomar impulso para subir, tomar essa região aqui de liquidez. Eu particularmente acredito nisso, que ele vai tomar essas regiões aqui, pelo menos essas, aqui em cima do 133 até talvez o 134, não sei. Do jeito que a economia está, eu sinceramente não acredito muito nisso, mas pelo menos até aqui no 33 bola a bola ele vem para depois vir caçar essa outra liquidez aqui. Então é mais ou menos assim que funciona o conceito de SMC, de order block, de pontos de liquidez e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então, falando um pouco agora dos parâmetros do indicador, tem um ponto que eu preciso explicar para vocês, que é o parâmetro que eu utilizei para a marcação dos topos e fundos. Quando você adiciona o indicador aqui na tela, ele vai vir com esses dois. Um são as linhas horizontais e o outro é o textozinho que plota, esse Vzinho aqui.
tá? Então, se você quiser tirar o V, é só você marcar aqui no olhinho ou tirar o indicador, fechar, que ele não vai marcar aqui os pontos, tá? No qual foi marcado o order block aqui. Isso aí é só a questão para você poder ter o controle e saber quando que foi marcada aquela região de topo ou de fundo ali, tá bom? Então, se nós viemos aqui os parâmetros, perceba uma coisa, eu tirei o RNEC da frente do nome. Tirei o RNEC aqui porque, cara, eu vou colocar lá na loja de estratégia, então eu deixei aqui somente order block e coloquei o RNEC indicadores na frente aqui como crédito dos parâmetros aqui, tá bom? Então, uma coisa que a gente tem é a questão do modo spot resistência, que é a mesma coisa do BOS Choque, porque eu usei o BOS Choque como referência para mim poder definir esses pontos aqui, tá? Então eu posso usar o modelo fractal, e posso usar o modelo de suporte e resistência. Quando eu coloco 2, ele está no modo suporte e resistência. Quando eu coloco 1, ele está no modo fractal. Então, por exemplo, se eu colocar como 1 aqui, aí eu preciso diminuir o fractal, colocar como 5. Vocês vão ver que eles vão marcar, que ele vai marcar regiões completamente diferentes de order block. Primeira coisa é que ele não vai se prender ao topo e ao fundo especificamente, tá? Ele vai se prender ao que eu já expliquei do conceito de fractais, que é o fato de eu ter 3 candles com mínimas menores, 3 candles com mínimas maiores, sendo que o candle do meio é o candle com a menor mínima. E para o topo, a mesma coisa. Eu vou ter aqui, nossa, tão bonitinho aqui, ó. Eu tenho 3 candles com as máximas maiores de forma consecutiva e 2 candles com as mínimas menores de forma consecutiva, sendo que o candle do meio é o candle de maior máxima. Tá bom? Então eu tenho aqui a identificação de um order block. Beleza? Percebo que ele está marcadinho bonitinho aqui. E aí, o que que acontece, meus queridos amigos? Se você, esse aqui é o modelo padrão, tá? Que se usa para questão de marcação de região, de order block e tudo mais. É o modelo de fractais, beleza? Se você vê o material na gringa, os caras usam isso daqui para essa marcação. Você vê que ele, cara, ele marca as regiões, tipo, muito bem também. Eu acho que não tem muito o que questionar em relação a isso daqui. Só que nesse modelo de fractal aqui, a gente esbarra na questão dos outros time frames, tá? Deixa eu pegar o 11R, por exemplo, aqui. Cara, a gente esbarra em situações muito complicadas de outros time frames, porque ele não marca direito muitas vezes. Aqui tá marcando bonitinho e tal, mas eu acho que falta a marcação de alguns pontos, sabe? Tipo, aqui, ó, por exemplo, esses pontos aqui mais embaixo, tá vendo? Eu acho que falta a marcação de algumas regiões que seriam importantes e que a gente só consegue ver, de fato, quando o modo suporte e resistência está como 2, porque daí eu tenho a marcação de fato do topo e do fundo, tá? E não a marcação do. Se eu ver que vai marcar essa região aqui, ó. Marcou essa região aqui, tá vendo? E não a marcação de regiões mais aleatórias do gráfico, tipo no meio do gráfico, tá vendo? Ele marca os topos, ó. Ele marca os topos e os fundos. Ele não marca um negócio tipo aqui no meio do gráfico aqui, igual fica o modelo de fractais. Porém, o modelo de fractais é o modelo mais utilizado mercado afora, tá bom? É o modelo mais padrão. Esse modelo de suporte e resistência foi eu que criei, cara. Foi eu que fiz, né, numa tentativa de achar um padrão de topo e fundo que fosse muito mais responsivo ao mercado. E eu acho que eu encontrei um modelo que é mais responsivo, que marca mais rápido, e aí eu uso esse modelo para a marcação aqui das regiões de order block, beleza? Então, a gente tem aqui o modelo SupRes, e aí fica aí na sua escolha, se você utilizar um, vai ser o modelo de fractais padrão do mercado, e utilizado muito na gringa. Se você marcar o 2, vai ser esse modelo que eu encontrei aqui de topo e fundo, que marca muito mais rápido, beleza? E aqui a gente tem o período de fractais. Quanto maior for o fractal, obviamente menos marcações eu vou ter aqui, tá? O fractal tá 5, se eu colocar 20, tinha 4 aqui, né? Você vê que vai sumir, ó. Ficou só 3. Se eu colocar 50, obviamente vai diminuir mais ainda. Porque aqui no fractal 50, ele vai olhar 50 candles para trás para procurar um topo e fundo, tá? Uma região ali de suporte e resistência, para identificar o rompimento dessa região e, consequentemente, o choque e a marcação desse order block, tá bom? Se eu utilizar 5, ele vai olhar 5 períodos para trás. Então, ele vai pegar a maior máxima dos últimos 5 períodos, a menor mínima dos últimos 5 períodos e vai atualizando essa região de 5 em 5. Se eu olhar 50, ele vai atualizar de 50 em 50. Se eu colocar 100, putz, ele vai atualizar de 100 em 100. Então a gente tem muito menos marcações, tá vendo? A gente tem muito menos marcações, por exemplo, não marcou nenhuma até agora. Então, como nós temos menos marcações, obviamente teremos muito menos regiões de valor de preço aqui de order blocks marcado e talvez sejam regiões mais relevantes
mas eu não sei se vale a pena, porque ele vai atrasar muito a marcação da região. Por exemplo, se eu colocar aqui para ver aonde que ele marcou essa região, por exemplo, ó, esse order block aqui, cara, ele foi marcado bem aqui, ó. Tá vendo? Então, tipo assim, eu tenho esse order block. Quando o preço chegou aqui, essa linha nem tinha sido marcada, porque ela foi marcada aqui, ó. Essa linha aqui do order block, ela foi marcada bem aqui, ó. Tá vendo? Então, tipo, não faz muito sentido eu ter um parâmetro tão grande. Talvez você possa utilizar ele junto, colocando 2 ou 3 vezes o indicador aqui e colocando um período maior. Talvez isso faça mais sentido para você. Só que eu particularmente acho que não fica muito legal. Eu acho que o de 10 períodos, ou até mesmo de 20 ou de 50 períodos, 25 períodos, talvez seja o mais ideal, tá bom? Para a gente poder ter marcações que não são tão atrasadas e marcações que de fato vão estar lá quando o preço chegar naquele ponto de referência, beleza? Como, por exemplo, aqui nessa região, ó, ele rompeu, provavelmente ele vai vir buscar aqui o 300, o 132,60. Provavelmente. Pode ser que ele venha só capturar essa liquidez aqui e volte aqui para a região do 131, 390. Não sei o que vai acontecer. Não tem como eu prever o que o mercado vai buscar, mas eu acredito que ele vem buscar essa região aqui, depois ele bata e suba de novo, ou então ele vai descer para buscar essa liquidez aqui do 131, beleza? Então, esse é o parâmetro do fractais, ok? Depois a gente tem o parâmetro de dias retroativos, que é a quantidade de dias para trás que ele vai carregar. Isso aqui eu utilizo porque agiliza o carregamento do indicador na tela. Depois aqui eu tenho o preenchimento do order block, que é o seguinte, ó. Deixa eu só fechar a janela aqui, pegar um lugar que tem mais order blocks aqui, ó. Quando eu utilizo o preenchimento aqui, ó, do order block como sim, ele vai pegar todo o candle, beleza? Vai fazer o cálculo do tamanho do candle e vai usar o tamanho do candle como preenchimento do order block, tá bom? Se eu colocar como não, ele vai pegar o que eu colocar aqui no Price Variation, que está em ticks, tá bom? Ele vai fazer um preenchimento de 10 pontos aqui no caso, de 2 ticks, tá? Então ele vai pegar o centro do candle, vai pegar os 50% do candle de referência para o order block e vai colocar 2 ticks aqui. Eu posso colocar aqui 10 ticks, que vai ser 50 pontos. Então ele vai ficar 50 pontos para cima e 50 pontos para baixo aqui dos 50% do candle de referência. Então é uma coisa que eu coloquei porque às vezes você não gosta que ele fique marcando muito, você não quer que ele tenha, pô, toda essa linha aqui, essa espessura, você quer que ele não tenha nada, quer que fique só linha marcando. Então você vem aqui, coloca como zero e ele vai deixar só uma linha, vai dar uma limpada no gráfico, tá vendo? Ó? E vai ficar só as linhas mesmo de order block aqui, ó, só marcando as regiões, tá vendo? Pra gente que não gosta de muita informação no gráfico, só você configurar desse jeitinho aqui que vai ficar só a linha padrãozinho, tá bonitinho, bem clean aqui no seu gráfico. Depois a gente tem coisa mais customizável mesmo de aparência, que é para exibir o texto. Tá vendo aqui do order block? Se eu colocar como não, ele vai apagar, não vai exibir nenhum texto aqui, vai marcar só as linhas. Tá vendo? Fica até bonito, cara. Você vê, ó, as regiões de preço marcadas aqui, tá vendo? Ó, fica bonitão mesmo, olha só, as regiões de preço. Tá vendo? E aí você pode, obviamente, também deixar ele com sem o texto e com a espessura das regiões. Ou você pode, exibindo o texto, colocar ele numa posição diferente. Por exemplo, aqui ele está à direita na parte de cima. Se eu colocar como zero, ele vai ficar à esquerda na parte de cima. Se eu colocar como 2, acho que ele fica à esquerda na parte de baixo, né? Isso mesmo, se eu colocar como 3, ele fica à direita, perdão, na parte de baixo. Se eu colocar como 4, eu não sei como é que ele fica, não fica de jeito nenhum, beleza? Então, essa aqui é a posição do texto e você pode mudar também o tamanho da fonte. Vou colocar como um aqui, fonte como 20, vamos ver o que vai ficar. Tá vendo? Fica gigante o texto. E aí você pode colocar a fonte 1, que ele fica minúsculinho, ele some também, não aparece nada. Fica bem pequenininho aqui, ó, o texto aqui, eu não sei se dá para você ver, mas tem um tracinho aqui no texto, beleza? E aqui as espessuras da linha, a cor das linhas, então você pode mudar a cor, você pode pegar a cor que você quiser e colocar aqui, o estilo das linhas de suporte e espessura, cor e estilo da linha de resistência. Beleza, pessoal? Esse aqui é o nosso indicador de order block. Eu espero que esse indicador faça diferença para você, espero que você goste dele, tá bom? Que você utilize aí nas suas análises, tá? No seu gráfico, que ele realmente faça diferença para você, cara. É o que eu espero e que você consiga tirar bom proveito desse indicador. A gente já tem um pacote praticamente completo de SMC. Agora a gente tem um indicador de order block, tem um indicador de BOS Choque e tem um indicador do Fair Value Gap, tá bom? Então, cara, é o pacote completo já. Tá lá no nosso Drive disponível.
Cara, tem indicador de LTA e LTB também, que eu vou fazer o vídeo, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Regra de exploração, enfim, e tudo mais está disponível aqui no nosso Drive. Lembrando que o acesso ao Drive é vitalício, então você compra apenas uma vez, você paga só uma vez e você tem acesso vitalício a todos os nossos robôs, indicadores, setups, tudo aquilo que a gente tem disponível, tudo aquilo que a gente já lançou e ainda vai lançar para as plataformas da Analógica, todas as atualizações e futuros lançamentos também, beleza? Então, se você está procurando ferramentas de SMC como Order Block, Fair Value Gap, BOS Choque, nível Spot Resistência, LTA, LTB, nós temos tudo isso disponível no nosso Drive, tá bom? Os indicadores já estão prontos, o suporte está 100%. Só adquirir o acesso, entrar lá, fazer o download, jogar para sua tela, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito nas suas análises e você vai conseguir tirar um bom proveito dos indicadores, beleza? Lembrando, cara, que são os únicos indicadores de SMC para o Profit e para as plataformas da loja. Funciona também no Black Arrow e funciona também no Vector. Então, se você quer operar cripto no Vector, tem os indicadores funcionam perfeitamente. Se você quer operar Forex, S&P, qualquer outro ativo estrangeiro pelo Black Arrow, nossos indicadores também funcionam lá 100%, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Bora para cima. Agradeço demais a atenção de vocês. Tamo junto. Bora!